Mas que episódio louco que acabou de ser lançado nessa semana. Sabemos que quando aparece a Yuki, vem cenas divertidas e engraçadas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio. A Aoya e a Masha acabou indo pra cima no Kuze depois de serem hipnotizadas. E acabou deixando o Kuze envergonhado nessa situação. Esse episódio tá interessante, bem divertido e bem esquisito por sinal. Mas bora ver o que aconteceu nesse episódio. Então, antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. Sinceramente, eu tava esperando aquela cena em que iria traduzir o que realmente de fato a Aoya tinha falado pro Kuze naquele momento em russo, quando ele perguntou do porquê ela ter escolhido ele a participar junto na eleição. Mas infelizmente isso não aconteceu. E vamos ter que esperar pela tradução nos próximos episódios talvez. Seguindo com a história, é mostrada a casa da Yuki, onde ela morava. Tava lá a mãe, o avô e ela sentada no mesa de jantar. O avô ficou sabendo da disputa entre a Taniyama e o Masatika. Vendo a derrota lamentável da parte da Taniyama, ainda mais que ela fugiu daquele debate onde ela mesma desafiou o Masatika, o avô tinha expectativas sobre ela e de que talvez deu para entender que ele estava esperando que ela derrotasse o Masatika, porque vinha potencial nela. Falando assim para Yuki não perder de jeito nenhum, não importa com quem esteja enfrentando. Falando na cara da sua neta, por mais que não seja tão talentosa quanto o seu irmão, Masatika, com grandes dons vem grandes responsabilidades, na qual ele acabou desistindo. É por esse motivo que ela não deve perder para o seu irmão. E ela só concordou com aquele sorrisinho pro avô. Depois de sair da mesa, a mãe acaba chamando pela sua filha, perguntando se os dois ainda estão próximos, ela e o Masatika. A sua filha responde que sim, questionando o porquê dela tá perguntando isso. A mãe pensa, mas acaba respondendo que não foi nada, desejando boa sorte na aula de chinês que iria estar acontecendo de forma online. Bom, mãe é mãe, né? Ela tá visivelmente preocupada com o filho. Teve que se segurar para não falar nada naquela mesa quando o avô tava insultando o seu filho. Pelo menos ela ainda tem preocupação com o Masatika, então isso é um bom sinal. E também na relação entre os dois, se ainda estavam conversando um com o outro. Yuki entra no quarto e após esperar um pouco, pede com cara séria deixar abraçá-la. Sua serva só concorda, afinal tem que obedecer às ordens da mestra. E não foi um simples abraço. Foi um abraço e tanto, e a Yuki quase acaba esmagando a preciosidade da Ayano. Assim, depois dessa, a Yuki fala que está melhor, está bem recuperada com o que tudo aconteceu antes, naquela mesa de jantar. No dia seguinte, na escola, Kuze é abordado pelos seus colegas de classe, impressionados pelo seu feito no congresso estudantil. Ele foi bastante elogiado e até perguntaram até que ponto ele tinha planejado tudo aquilo. O Kuze pede para eles pelo menos deixarem que ele possa colocar sua mochila na carteira, dando bom dia para Aoya. E ela responde de volta. Ainda desviando da pergunta, direciona toda aquela pressão nele em direção a Aoya, falando que os caras queriam saber mais dos seus feitos no dia do congresso estudantil, falando pros caras perguntarem tudo o que quiserem para Aoya, que ela daria mais detalhes sobre, já que ele se importa no momento só com o seu gacha, chutando gentilmente depois 2 vezes na carteira do amigo. Seu amigo se vira, pergunta se foi a Kujo que escreveu o próprio discurso. Ela por sua vez responde que sim, deixando o amigo dele impressionado, já que ela também é uma boa oradora. A intenção do Kuze, na verdade, era fugir das perguntas que estavam direcionadas a ele quando chegou na escola, pelos seus colegas de classe, e também para ajudar a Aoya, talvez, a se enturmar mais com os caras. Afinal, ela seria a presidente do conselho estudantil, estava almejando ser a presidente do conselho estudantil. Então, lógico que essa
leve interação seria benéfico para o seu lado. Além do mais, ela teria que se acostumar mais com esse ambiente e conversar mais, já que ela não conversa tanto assim com o pessoal além do Kuze. Em um momento, um dos caras fala que não esperava que a Taniyama fugiria do nada no meio do debate, e o outro complementa que ainda foi ela quem começou toda aquela disputa, dizendo que foi patético pro lado dela, deixando a Aoya nesse momento incomodada. Ela só se levanta, pedindo pro Kuze um momento, deixando os outros bem surpresos em sua volta. Kuze teve que se explicar, falando que tinha alguns assuntos a tratar no conselho estudantil, por isso que ela estava chamando, dizendo que continuaria mais com essas histórias depois. Kuze, vendo ela incomodada, fala pra ela que os dois não fizeram nada injusto e lutou de forma honesta contra a Taniyama. A Aoya responde que, na verdade, eles venceram por desistência da parte da Taniyama e da Nona e que não se sente confortável. Kuze fala que se forem ajudar, isso desperdiçaria a vitória do congresso estudantil que eles tiveram, mas ela estava decidida quanto a isso e estaria ciente. E Kuze, então, fala pra ela que vai ajudá-la nessa questão da Taniyama. Aoya se desculpa por dá-lo tanto trabalho assim, e ele responde que não precisava se importar, deixando ela bem corada. Mas sim, ela entendeu errado de novo o que ele estava tentando dizer. Neste tempo, vimos uma cadeira se mexendo e o Kuze já se tocou que alguém estava ali. Era o presidente Kanzaki e a vice Sarashina, debaixo da mesa, escondidos. Kuze só pensa consigo mesmo que parece ter saído de uma cena de comédia romântica. Como um bom calouro que ele é, fala que só vai fingir que não tinha visto nada que estava acontecendo por ali. Mas ele se depara com outra cena de comédia romântica que estava na sua frente. A Aoya estava agindo de forma estranha e para se safar dessa, não teve jeito, teve que revelar a existência dos dois que estavam naquela cena. O Kanzaki sai e fala que não saíram antes porque não viram o momento certo para se apresentar. A Sarashina fala que estava procurando algo que caiu no chão, por isso que estavam ali debaixo da mesa. Sim, com certeza. Uma bela desculpa. É bem clichê isso. Vocês também sabem o que eles estavam fazendo, né? Após saírem da sala, fingindo que nada aconteceu, nenhuma das partes, a Aoya fica envergonhada ainda, correndo depois no corredor. Kuze estava parado ali em frente na porta da sala da Nona, tentando chamá-la para conversar, mas não tinha nenhuma brecha para chamá-la nesse momento, já que estavam junto com seus amigos ao seu redor conversando. Com os assuntos que estavam tendo, Nona, como oportunidade, usa o Kuze e pergunta para ele se queria algo com ela. Kuze responde que queria falar com ela. Percebendo que era algo privado, os dois mudam para uma sala. Numa sala a sós, para conversar, a Nona fala pra ele. E ele responde, você queria uma confissão? Ela revela que está solteira e até fala que não desgosta do Kuze. Ele, por sua vez, só responde que deveria encontrar com quem realmente ama. Ela admite que nunca namorou alguém que gostasse. Ela não entende nada sobre essas questões amorosas. É uma declaração problemática, ele fala, aconselhando a ela depois, não querendo se intrometer muito na vida pessoal dela, mas fala pra ela se valorizar mais e não se vender por pouco. Ela, achando bem engraçado, fala que o Kuze aconselhou a mesma coisa que a sua amiga falou pra ela. Mas, diferentemente dele, que foi bem amigável nessa questão, a Taniyama já não. Deu um tapão na cara dela logo em seguida que falou aquilo. Deixando isso de lado, ela pergunta pro Kuze por que a chamou. Ele responde que, como estavam falando mal da Taniyama, queria ajudar de alguma forma. Ela fica bem impressionada, afinal, não é do feitio o Kuze pensar numa coisa assim. Ele responde, para deixar bem claro, que não foi a ideia dele, mas sim da sua parceira, que estava muito preocupada com a Taniyama. Nona pergunta por que falar disso pra ela, já que os dois lados são inimigos, perguntando se ele tinha notado os infiltrados na plateia. Kuze
concorda que tinha visto sim, impressionado como ela se arriscou a destruir a sua amizade nessa situação. Nona fala que não se importa com essa amizade, apenas com uma pessoa em específica, a sua amiga de infância, Taniyama. Ele, ouvindo essa declaração, não deixa de perguntar pra ela por que ela é tão apegada a Taniyama. Ela responde que é porque ela é um mistério, por isso mantém por perto dela. A proposta era simples. Para Nona, ele fala que deveria espalhar boatos explicando de maneira convincente do porquê a Taniyama ter saído naquele dia no palco de repente, encerrando assim o papo deles. De novo, depois da Nona sair da sala, ele percebe que tinha alguém observando ele. Kuzi chama pela Ayano e ela aparece. Ele fica bem impressionado e pergunta por que ela estaria ali. E de repente, em seguida, surge a irmã dele também, perguntando... Masatika pergunta o que estão fazendo ali. E a sua irmã responde que estava fazendo uma reunião e como viu a Nona e ele se aproximando do local, se escondeu debaixo da mesa para espionar o que estava acontecendo, já que os dois inimigos estavam conversando um com o outro. E o Kuzi só fala... Chega a Aya, não sei como ela conseguiu descobrir esse local, ou ela estava tão desesperada à procura do Kuzi, ou foi por pura coincidência, mas duvido muito. É a primeira opção, só pra dizer. Ela vê os três e fica com ciúmes depois de ter visto as duas garotas junto com o Kuzi naquela sala. Kuzi fala que tá tirando conclusões erradas e ela responde que não tô não é nada de errado em ter encontros com amigos de infância. Saindo do local, falando em russo, depois vimos o porquê da Taniyama dar um tapão na cara da Nona. Ela aparentemente viu a Nona beijando um outro cara, sem ser o cara que ela tava namorando. Sim, é o outro namorado dela. Isso deixou a amiga furiosa, aconselhando ela não se vender por pouco, para se valorizar mais, dando um tapa após essa fala dela, mostrando o rosto dela chorando, decepcionada realmente com a Nona, com as suas atitudes. Nona, voltando às suas amigas, é questionada do porquê foi chamada pelo Kuzi, e ela responde dizendo que foi chamada porque o Kuzi estava interessado no que tinha acontecido com a Taniyama, perguntando do porquê ela ter faltado à escola. Uma das amigas pergunta se ela tinha faltado, nem percebeu a existência dela, mas pelo visto é porque a Taniyama não é da classe dela. A outra pergunta se foi por causa do debate. E nessa hora, como um momento perfeito, Nona explica o que tinha acontecido, falando que a culpa foi dela. O motivo dela sair do debate foi porque ela estava com raiva dela, explicando que no congresso ela tinha colocado pessoas na plateia para atrapalhar durante o debate a sua concorrente. E a Taniyama descobriu esse jogo sujo dela e é por isso que ela saiu naquele momento do debate. A Aoya não acreditou nas palavras do Kuzi, dizendo para ele parar com desculpas. Mudando um pouco de assunto, o Kuzi pergunta se ela não queria estudar junto com ele. Surpresa, ela pergunta se isso é algum tipo de piada. Os dois vão na sala do conselho estudantil estudarem juntos. E a Aoya mesmo estava junto do lado dele, bem próximos um do outro. E ele acaba perguntando por que dela tá tão perto assim dele. Ela responde com uma pergunta: tem algum problema nisso? Mentalmente ele fala: problema não tem, desde que ninguém venha aqui e veja essa situação. Só que nesse momento chega a Ayano e a Su abrindo a porta da sala, perguntando se poderia se juntar a eles. A Aoya fala em russo, falando que não, mas depois de o Kuzi perguntar pra ela se poderiam se juntar, ela responde que sem opções, é claro, falando que não tem motivos para recusar. Mas na verdade ela queria recusar sim. Pelo menos ela recusou em russo, mas ninguém entende, então não vale. Depois falando em russo, que queria ficar sozinho com ele apenas, deixando ele bem envergonhado. Pensando consigo mesmo: Aoya, você é tão fofa e adorável. Depois de um tempo, Aoya percebe uma atitude bem peculiar na parte do Kuzi. Ele estava lendo apenas a solução por um bom tempo, perguntando se resolveria algo na hora da prova. Ele responde que é melhor aprender a solução do que tentar fazer algo que não entendeu. A Aoya se pergunta como
vai colocar isso, então, em prática? Yuki fala pra ela não se preocupar assim, já que ele sempre estudou dessa forma. A Ayano também concorda com isso, falando que ele sempre estudou assim também, deixando a Aoya bem ciumenta. A Masha aparece depois de um tempo, faz um chá para todos, e o Kuze lá apreciando o chá divino da Masha. Ela acaba encontrando um livro que se tratava de hipnose e pede para Aoya nesse momento fazer para ela, já que ela estava querendo ser hipnotizada. Ela resmunga como uma criança, quase esperneando ali no chão, mas acaba sendo recusada mesmo assim. Emburrada, ela pede pro Kuze, que acaba aceitando depois. Kuze segue a orientação do livro de hipnose, mostrando o seu dedo primeiramente, pedindo para ela focar os olhos em seu dedo. Cada vez mais ela fica sonolenta, e depois que o Kuze batesse a mão, ela iria apagar. Isso realmente aconteceu. Ela ficou bem apagada e dormiu naquele momento. O Kuze não entende nada do que estava acontecendo, e as duas também. E a Aoya também acha que é uma brincadeirinha da parte da sua irmã mais velha, e pede para ela parar com esse tipo de coisa. Mas a Masha não responde nada. Pelo menos o Kuze tenta nesse momento desfazer a hipnose que ele fez. Depois desse desfeito, tocando a palma da mão em seu ombro, ela acaba acordando, não se lembrando de nada antes de ter batido a palma da primeira vez. A Aoya não acredita no que estava vendo e pede para ela parar com essa palhaçada. A Yuki então sugere que o Kuze hipnotizasse a Aoya para ver se isso era realmente real ou não. E ele acaba fazendo o mesmo procedimento. E a Aoya acaba apagando, junto com a sua irmã também, que foi hipnotizada de novo. Se aproveitando nesse momento, a Yuki vem com ideias malucas, tentando fazer algo com as duas, perguntando o que uma pessoa tenta quando hipnotiza duas gostosas, falando que faça ela perder as restrições para depois tirarem as roupas. A Ayano, por sua vez, sugere tentar falar um segredo vergonhoso da parte das duas, o que é uma ideia não tão ruim assim, pensa a Yuki. Nesse momento, a sua irmã junta as duas ideias. Com essa risada, fala para as duas. Inicialmente, era para ser uma brincadeira, mas acabou se tornando realidade. E a Yuki ficou bem surpresa. As duas se libertaram e até o Kuze foi acariciado pela irmã da Aoya e depois liberta a sua mente e corpo, como a Yuki havia falado para elas. Os dois irmãos tentam desfazer a hipnose, mas acaba não funcionando mais e quase vira uma cena mais 18 nesse momento. Só que ainda bem que acaba surgindo a Sarashiro nesse momento, vendo essa cena bem duvidoso, desfazendo depois, não sei como, a hipnose. As irmãs, percebendo que estavam numa situação bem complicada, onde quase foi tirado tudo, ficam envergonhadas e até gritaram. A Vice chega nesse momento na frente do Kuze, perguntando se ele tinha visto. Ele fica apenas calado, e ela ainda pergunta para ele se queria reinicializar também. Ele fala que não, é claro que não. É claro que ele não queria se reinicializar, afinal, ele tinha visto uma paisagem maravilhosa agora. Encerrando assim esse episódio louco